no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. O cara se entregou, né? Pois é. Quando dia, ele viu Josival. que ia ter o cerco, ele... Bom dia da Polícia Daniel, bom dia a todos, bom dia a galera aqui do estúdio, bom dia, enfim. O cara começou a jogar pela janela, né? Tem gente que só pelo nervosismo, sem nem jogar nada, a PRF já Quando nota. começaram a olhar pelo retrovisor, já tinha uma fila de gente correndo atrás do ônibus. Vamos falar de política agora no Jornal da Manhã, Josival. A gente está com uma sequência de casos de votações de repercussão. Ontem tratando aqui a repercussão da lei complementar da reforma tributária. Hoje, da questão das multas dos partidos para fraudes em cota de gênero, que a gente viu muito na Paraíba, muitas cassações em relação a isso. E também na participação de negros, de pardos também, candidaturas de pretos e pardos no processo eleitoral. E aí os partidos se uniram nessa hora, a votação foi por ampla maioria e a gente tem o detalhamento de como votaram os paraibanos. Cabo Gilberto foi um que oscilou entre o primeiro e o segundo turno dessa PEC. No primeiro votou não, no segundo votou sim. Damião Feliciano, Elisa, Gervásio Maia, Hugo Mota, Leonardo Gadelha, Murilo Galdino, Romero Rodrigues e Wellington Roberto votaram sim, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Luiz Couto foi o único que votou não nos dois turnos. Temos a situação de Wilson Santiago, que votou sim no primeiro turno, não votou no segundo, e Agnaldo Ribeiro, que não votou no primeiro turno e votou sim no segundo turno. Firmeza no posicionamento só Luiz Couto do PT, que votou não nos dois. Eu separei aqui, dessa sessão de ontem, dois posicionamentos. Cabo Gilberto, quando estava dizendo que ia votar sim, porque depois ele mudou a posição. Vamos ouvir o que ele disse. Oposição, senhor presidente. Eu, particularmente, vou votar não. Mas, obviamente, como a nossa bancada é democrática, civilizada e respeita as divergências, iremos liberar a bancada. Agora, como falaram, a PEC é muito clara com relação a isso. Não vai ter anistia nenhuma. Isso é uma fake news da grande. Não vai ter anistia. Isso é fake news. Vamos respeitar, sim, as mulheres. E os senhores sabem que eu tive já vários problemas em vários partidos. Isso faz parte. Mas a oposição vai liberar a bancada, tendo em vista a divergência de alguns parlamentares, de forma respeitosa e democrática. Mas meu voto particular é não. Vamos ouvir agora Gervásio Maia, do PSB, orientando a bancada e defendendo a aprovação dessa PEC. Nós não podemos ficar com um regramento em que você chega no final da campanha sem saber se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Esse modelo que se aprova agora vai permitir que a campanha seja iniciada e que antes disso cada partido saiba quanto tem que depositar em cada conta. É muito importante para o texto porque vai evitar candidatura inventada. E a gente tem exemplos disso em relação às mulheres em vários estados do Brasil. Chapas inteiras sendo caçadas, porque para cumprir a legislação muitas vezes se faz necessário colocar uma candidata que não tem tamanho para disputar uma eleição. E aí de repente você assiste, meses depois, uma chapa inteira, inclusive com mulheres bem votadas, tendo seu mandato escolhido pelo povo, legitimamente, mandato cassado. Josival Pereira, você acompanhou atentamente essa votação ontem? Foi uma tristeza, uma vergonha no Congresso Nacional. O Congresso Nacional que num dia é bipolar, né? Um dia vota até uma matéria interessante, num rumo até certo, que foi a reforma tributária. Ontem, depois dessa votação, que foi uma vergonha, a tarde todinha, eles votaram o projeto do hidrogênio verde, que tinha vindo, a Câmara já tinha votado para o Senado, que é para poder descarbonizar aí a partir dos combustíveis, reduzir os combustíveis fósseis e criar o marco do combustível do hidrogênio verde no Brasil, que são matérias interessantes. Mas de repente essa esculhambação, essa história aí é um negócio cabuloso, horrível, e ia ser muito pior. Mudaram o texto mais ou menos umas 10, 11 vezes para poder ver se passava, se era palatável. Mas na verdade, o que é que revela? Veja bem, é uma coisa triste. Os partidos políticos brasileiros trabalham com o quê? Com recursos públicos. Sim. Eles têm que prestar contas dos recursos públicos e aplicar esses recursos públicos corretamente como manda a lei.
O que é que tem? A organização Transparência Brasil fez um levantamento. Esse problema que foi votado ontem atinge uma dívida de cerca de 23 bilhões dos partidos políticos brasileiros. É muito dinheiro e afetaria a campanha agora, né? São 232 mil contas de partidos políticos que foram rejeitadas, reprovadas de alguma coisa. Quer dizer, veja bem, significa, os partidos políticos gerenciam mal os recursos públicos. É mal não, isso é péssimo, terrível. E aí eles encontraram um jeito de dar uma regularizada na situação dos partidos políticos. Inicialmente a proposta era de anistia pura e simples para tudo. Agora isso colocado na Constituição. A lei máxima do país, né, a Bíblia do direito, eles colocaram uma anistia de dinheiro. Aí o que é que eles fizeram? Foi discutindo para ver o que é que se tornava palatável, e eles fizeram o seguinte: primeiro, parte da dívida vai ser dispensada. Não dá para falar quanto ainda. Uma dívida as dívidas previdenciárias com mais de 5 anos, elas não pagam previdência de jeito nenhum eles. Então vai ser dispensada. Outras dívidas previdenciárias, eles podem negociar em até 15 anos. Outras em 6 anos. Aliás, 5 anos, 60 meses. Outras em 2 anos e 3 anos. Um refinanciamento, imagina, um refinanciamento de dívida colocado na Constituição Federal. É negócio estúpido, terrível. E aí mais, que até agora era proibido o uso de dinheiro público para pagar multas de campanha. Quer dizer, o candidato erra, o candidato comete um erro, ao invés de cumprir a lei, pega o dinheiro público para pagar o erro que está colocado. Resultado. Nosso dinheiro que ele usou errado. Vai ser usado mais uma vez para consertar. E agora vai ser autorizado pagar essas dívidas, renegociar essas dívidas com dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. É uma escrotagem que os parlamentares, claro, um presente que eles dão aos partidos políticos que são administrados por eles de forma vergonhosa. Esses coronéis, donos de partidos, está dizendo que usa o dinheiro público. O Congresso fez um negócio estúpido. Com relação a essa história aqui, veja bem, Cabo Gilberto, que é interessante, ele era contra, mas defendendo um projeto. Isso não é uma anistia, é uma fake news. Isso não é assim, mas defender mulheres. Como é que se estava? Por que ele era contra? Tá? E o PL, o partido dele, era a favor. Foi liberado, mas era a favor. 30 e poucos deputados votaram no primeiro turno contra, tal. 31, 32. Depois mudaram, inclusive, de posição. Essa história de que Gervásio está colocando aí foi a aprovação de uma flexibilização para o cumprimento de cotas das mulheres. Ou seja, eles ampliaram para ser cumprido numa circunscrição eleitoral, ou seja, não vai contar mais cidade a cidade, mas vai contar a circunscrição. Vai ter cidade que você não vai ter a cota completa de 30% das mulheres, e aí mas você pode compensar noutra. E com relação à história de pardos e negros, foi uma estupidez que os pardos e os negros quase todos votaram, inclusive o coordenador da bancada, Damião Feliciano, está na reportagem hoje explicando. O que é que eles disseram? Tinha mulher lá defendendo também tudo, porque colocaram na Constituição essa história de que 30% da verba eleitoral tem que ser destinada a candidaturas negras e 30% a mulher. Está na Constituição agora. Aí os negros disseram assim, negros de paz, lá está o Damião Feliciano. Não, foi uma conquista que botaram na Constituição, tinha uma insegurança. Sabe qual era a insegurança? Tinha uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral desde 2020, dizendo que as verbas partidárias da campanha eleitoral para pardos e negros tinha que ser proporcional ao número de candidaturas de pardos e negros. Sabe o que é que deu? Em 2022, o registro do TRE é que 50,27% das candidaturas no Brasil são de pardos e negros. Então, o correto era, pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, 50% da verba eleitoral. Agora não, está lá na Constituição 30%. Embora as candidaturas de pardo negro vá dar 35%, 40%, 50%, só vai receber 30%.
porque eles aprovaram e colocaram na Constituição essa lambança. E o descumprimento generalizado. E a direita, e com razão, pega muito no pé da esquerda em relação a isso, porque a esquerda tem o discurso de valorização e defesa até das cotas, diferente de uma ala da direita, mas quando vai para a prática não cumpre. Eu vejo aqui até o PSOL, que teve a única candidata mulher a governo do estado aqui da Paraíba, quando você vai para proporcional, só cumpriu a cota de 30, de 1/3 de participação feminina, ou seja, nem a equidade ali tão propagada no discurso. E o pessoal votou contra ontem, só foi o pessoal Novo, Rede e PSOL. E, claro, tiveram alguns votos de outros partidos políticos. Agora, teve outras coisas assim estúpidas, por exemplo, os partidos que estão devendo, que ficaram devendo cotas do feminino e negros, eles para não serem punidos, eles vão poder pagar nos próximos 4 anos, né? Sim. Devolver. E a imunidade tributária geral para partidos, federações, as fundações e os institutos de partidos políticos. Quer dizer, só as igrejas, depois de muito tempo, as igrejas antigamente têm imunidade partidária para a própria igreja, não tinha, por exemplo, para as associações, enfim. Agora os partidos políticos não vão pagar tributo de nada que recebe, de nada, para ninguém, fundação nada, imunidade tributária total. Meu Deus, daqui a pouco vai ter, claro que tem uma dificuldade, mas vai ter mais partido do que igreja. É terrível isso. Pois é, dos poucos incentivos a candidaturas de negros e de mulheres, foi vergonhosa a postura dos partidos nas últimas eleições. De mulheres, não preciso nem relembrar aqui o tanto de vereadores que foram caçados por descumprimento de cota. E em relação a negros, o tanto de candidato que sempre se declarou branco e nas últimas eleições colocaram lá pardo. O ex-governador Ricardo Coutinho foi um deles. Depois que ganha repercussão e pega mal, aí volta atrás, pede para atualizar lá no sistema do TSE. Enfim, foi um descumprimento generalizado na questão partidária e que precisa que os políticos tenham mais postura na condução do nosso recurso. Os partidos políticos, a política é uma vergonha no Brasil. Cada dia mais a gente vai vendo aqui. Lamentável, lamentável. Daqui a pouco a gente volta a falar de política, porque tem a sequência da rodada de entrevistas aqui na Rede Tambaú de Comunicação com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. A vez agora de Cícero Lucena, pré-candidato à reeleição, na TV Tambaú com Josival Pereira. A gente detalha depois do intervalo. Até já. Voltamos a falar sobre política e agora o assunto é eleição, porque ontem o Tribunal Regional Eleitoral, através da primeira zona eleitoral, reuniu as emissoras de rádio e TV aqui em João Pessoa para tratar a exibição, a geração do guia eleitoral que está chegando. Conversei com o juiz da primeira zona, Adilson Fabrício, sobre esse assunto. Vamos ouvir. Foi feito um acordo, todo mundo escolheu o seu período, todo mundo acordou e a reunião foi feita, cada um com a sua responsabilidade da geração das mídias para a propaganda eleitoral. O envio desse material via eletrônico dá segurança, dá rigidez ao material, existe inclusive o controle de áudio e vídeo na remessa desse material e gera-se também a data do recebimento. Tanto a empresa como o próprio partido político tem segurança daquilo que está enviando e que será recebido pela empresa que será a geradora da mídia. Participou, representando a Rede Tambaú de Comunicação, o superintendente André Vajas. A TV Tambaú vai gerar o guia eleitoral na TV no segundo turno aqui em João Pessoa, se houver. É um grande momento, né, da vida social do nosso estado, da nossa cidade. A Tambaú não podia se furtar a estar junto desse momento, é uma obrigação legal, inclusive, e o telespectador pode ter certeza que vamos exercer cada vez mais a independência, a credibilidade editorial através dos nossos debates, das nossas entrevistas, da nossa cobertura. Esse é um compromisso firmado com todos que fazem a sociedade da Paraíba. Detalhando esse acordo feito entre as emissoras, não houve a necessidade sequer do sorteio. Na rádio, a exibição é da Rádio Tabajara, que é uma emissora pública, e ela vai gerar o guia durante todo o processo eleitoral. Já na televisão, no primeiro turno, o início da exibição do guia começa com a TV Cabo Branco a partir do dia 30 de agosto. E a gente, na sequência, tem TV Correio,
TV Manaíra e finalizando o primeiro turno, TV Arapuã. Como eu já falei, a TV Tambaú será a geradora do guia eleitoral no segundo turno aqui em João Pessoa, se houver. Exibição do guia no segundo turno começa no dia 11 de outubro e vai até o dia 25 de outubro. Josival Pereira, é um momento importante em que as definições para as eleições já começam a ser realizadas, tanto do lado da política como também na área da comunicação, que tem um papel importantíssimo, inclusive na TV Tambaú. A gente dá sequência amanhã a essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos. Pois é, que amanhã tem Cícero Lucena, o sorteio. Nessa sequência, Cícero Lucena foi o segundo sorteado, e será nosso entrevistado do Tambaú Debate, 8 horas da manhã, na TV Tambaú. Esse é um momento, de certa forma, organizado, né? O que é que as emissoras de rádio e televisão fazem? Elas distribuem espaço de forma muito equilibrada, às vezes até não equitativa, né? Porque tem o partido pequeno, ele tem o mesmo espaço dos partidos grandes, enfim, no momento. Sobre o guia eleitoral, que já tem muitos anos no Brasil, já teve vários modelos, várias de formas diferentes de se colocar, várias estruturas. E tem essa agora, que é a forma do candidato se candidatar através. Os candidatos querem mais as inserções de 30 segundos do que o próprio guia eleitoral. Sim. Mas qual é a importância do guia eleitoral? Além dos candidatos se apresentarem, aí cada um se apresenta do jeito que quer, o que eu acho bacana é que tem sempre um contraponto. Tem sempre um contraponto. Os outros partidos sempre criticam, sempre contestam, sempre apresentam denúncias em relação aos adversários. Quer dizer, é a forma como o eleitor conhece o outro, geralmente é pelo confronto, pelos conflitos que os programas têm. Apesar de ser muito rigorosa a legislação, que diz mais do que em qualquer outro país. Se você for falar dos Estados Unidos, não tem limite nenhum de você fazer crítica ao outro. Aqui você tem o limite da crítica, você não pode atingir a honra, não pode fazer uma série de outras medidas. Mas é a forma que você conhece, é o contraponto entre os candidatos. Josival, sobre a sequência de entrevistas na TV Tambaú, começou com Luciano Cartacho do PT, amanhã Cícero Lucena, 8 da manhã, no Tambaú Debate. Sua expectativa é o candidato que vai defender a atual gestão, está buscando ali a reeleição, é o primeiro colocado nas pesquisas. Minha grande pergunta, eu não sei se ele vai responder isso, ele vai ser alvo de todas as candidaturas, né? E aí eu vou dizer aqui daquelas que acham que são mais competitivas, né? Que é a Luciano Cartacho, que já deu o tom, o que quer comparar e o que quer comparar. Rui Carneiro, que tem dado um tom bem mais severo, bem mais direto, bem mais crítico a Cícero, e tem também Queiroga, que desde o começo, né, ele já, quando entrou, ele já foi dizendo que era para João Pessoa ficar melhor de verdade, né, quer dizer, como que Cícero não era. A minha grande questionamento, como é que Cícero vai se postar, como é que Cícero vai reagir a todas essas questões? Cícero vai ignorar os candidatos, as críticas, e vai defender a história dele? Cícero vai responder a todos no mesmo peso, né, com a mesma distribuir respostas de forma igual? Cícero vai privilegiar, porque Cícero tem esse poder agora, que é o de escolher alguém para polarizar. E com isso talvez até definir uma perspectiva de segundo turno, escolher um candidato. É uma curiosidade. Ver quem é melhor para ele ir para o segundo turno. Uma curiosidade de saber como é que ele vai se relacionar, se comportar em relação a isso. Vamos acompanhar atentamente amanhã aqui na TV Tambaú, 8 da manhã, Josival Pereira, no Tambaú Debate. Para fechar rapidinho, passar pelas últimas informações, se falou muito em Romero, porque representante do Podemos participou de uma dessas reuniões em emissoras para definir calendário eleitoral. É mais uma jogada de Romero? Ele sinaliza para um lado, depois vai para o outro. Como é que está essa situação, Josival? Eu estava dizendo assim, Romero criou dois momentos lá. Ele foi o momento de participar do jogo, o jogo do puxa e encolhe, né? Que era essa primeira fase dele, ele puxava e encolhia, puxava e encolhia, puxava e encolhia.
E agora, quando de repente eles viram os partidos políticos dizendo que vai se definir o republicano para lá, aí ele criou o jogo do puxa-estica. Ele encolheu e agora está esticando, né? Essa participação desse representante dele nessa reunião é o estica. O Sim. estica, porque senão ele sai do processo sem ninguém saber. Mas eu ainda não acho, não sei, porque eu veja bem. A minha avaliação é que o Romero perdeu o Republicanos. Inclusive, o Republicanos deu um prazo até hoje, né? Até hoje. Para ele se Então anunciar a candidato ou impressão não. que eu tenho é que o Romero perdeu o Republicanos, tá? E a impressão que eu tenho é que em qualquer circunstância agora, até por não confiar nisso, o Romero não estabeleceu uma relação de confiança com o governo. Quer dizer, se você vai ser candidato na oposição e você quer uma aliança, você tem que estabelecer uma relação de confiança. Você passa 3 meses. Sim, não, talvez, sim, não, talvez, sim, não, talvez, sim, não, talvez. Você não estabeleceu uma relação de confiança. Então, Nem com o governo, nem com outro lado. o outro lado, né? Então o que é que acontece? Para o governo, a impressão que eu tenho nesse momento é que ele tem um candidato, o que ele tirar, 15, 20, 18, 30, tá entendendo? O que tirar é dele, não vai ficar dependendo de ninguém. Aí Romero, sem o Republicanos e sem outros partidos, ele fica mais difícil ele disputar as eleições.